Olá, para você, está começando mais um conteúdo extra nesta semana. Hoje é sexta-feira, a primeira sexta-feira do mês de setembro, 5 de setembro de 2025. Eu tenho o prazer em receber João Pedro Bortoluzzi. João, muito obrigado pela sua atenção aqui com a equipe da Webzone dentro do conteúdo extra, por disponibilidade do seu tempo. E como é que está essa preparação no próximo dia 7? Dessa vez o 7 de setembro cai num domingo, então muita gente não ficou muito satisfeito por causa da data, mas você tem mais uma etapa aí. Obrigado pela atenção, uma boa noite. É isso mesmo, Eduardo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no programa. É muito satisfatório a gente ver que o nosso automobilismo aqui, principalmente eu que sou aqui de Chapecó, um pouco mais no sul, está tomando proporções Brasil inteiro, né? A nossa preparação está muito boa, né, cara? A gente vem para essa quarta etapa que vai acontecer esse final de semana. Para mim, um feriado que eu poderia aproveitar em casa, mas vou estar fazendo o que eu mais gosto, que é correr, né? Então, vai ser bem divertido. A gente tem se preparado muito, vai ser em Cascavel, né, como você comentou. Então, eu acho que a gente tem tudo para fazer bons resultados. É uma pista que particularmente eu gosto bastante e vamos lá. Tem tudo para ser, tem tudo para ser um bom final de semana. E como é que está o ano da equipe dentro desta categoria da Stock Light, João? A nossa equipe é uma equipe nova, tá? Então ela estreou esse ano. A gente está entrando na quarta etapa do campeonato e na quarta etapa da equipe. A gente é uma equipe muito qualificada em pessoal. Temos mecânicos, engenheiros que já foram campeões da Stock Car Light em anos anteriores. Então temos essa evolução. Sabemos que, como uma equipe nova, mesmo tendo pessoas muito qualificadas, é um processo. Então tivemos uma primeira etapa muito boa, uma segunda e uma terceira etapa com alguns percalços, o que é normal de um começo de trabalho, mas a gente espera que a equipe tem trabalhado demais, a gente espera que para essa etapa de Cascavel seja boa, assim como foi a primeira etapa, e a gente consiga somar o maior número de pontos possíveis. E o João, para quem não conhece, como é que começou o gosto pelo automobilismo? Como é que entrou nesta equipe, nesta categoria? O meu sonho sempre foi estar na Stock Car, né? Então, desde pequeno eu sempre sonhei com isso, sempre acompanhei. Me lembro do Rubinho ganhando a primeira corrida do milhão antigamente, lá em 2014, com aquele carro meio verde limão, assim, bem emblemático. Então, sempre foi um sonho para mim. E eu comecei no kart com meus 11 para 12 anos de idade, por influência do meu pai. Então, desde lá até 2021 eu segui carreira no kart. Em 2021 e 2022 eu fiz a minha transmissão ali para os carros. Fui campeão brasileiro da Copa HB20 no ano de 2022. Em 2023 corri o primeiro ano da NASCAR no Brasil, sendo vice-campeão entre os estreantes, então um resultado bem surpreendente. No ano passado a gente fez foram 5 etapas de 8, a gente correu pela Turismo Nacional, sendo o único piloto a vencer com o Volkswagen Polo na categoria, o que também torna um resultado expressivo pelo fato de terem 4 a 5 carros no grid Volkswagen Polo e eu ser o único que conseguiu vencer uma corrida, né? E esse ano, seguindo essa escada que a gente tem desenhado nos últimos tempos aí, para chegar na Stock Car a gente tem que passar pela Stock Car Light, porque é um processo, né? A Stock Car Light ela faz essa abertura de portas para a Stock Car, né? Então, juntamente com os meus patrocinadores, juntamente com a minha equipe interna aqui, a gente optou por estar na categoria, fazer uma, talvez 2 temporadas, e aí sim ter a oportunidade de estar na Stock Car. E como é que o pessoal que acompanha essa categoria, na sua avaliação, está vendo isso, o crescimento, você acha, do automobilismo no Brasil? Cara, eu acho que o Brasil tem crescido muito, muito em função do Gabriel Bortoleto estando na Fórmula 1, muito em função da série do Ayrton Senna na Netflix, muito em função da Drive to Survive também na Netflix. Então, tudo isso tem fomentado o automobilismo, o torcedor brasileiro voltando a ter aquele gosto por assistir corrida. A gente vê os autódromos cada vez mais lotados, cada vez mais cheios, as empresas voltando a patrocinar grandes pilotos. E eu vejo a Light como um ressurgimento que nos últimos 3 anos ali ela esteve um pouco em baixa, como assim como outras categorias, mas ela esteve em baixa e para esse ano com as premiações que a promotora fez com os pilotos, a gente tem um número, desde 2019 não se tinha um grid com 23 carros que a gente tem esse ano, né? Então eu acho que isso tudo, contado com todas as outras coisas que eu falei, traz um sentimento que o povo brasileiro voltou a gostar de automobilismo. Qual que é a sua característica dentro da pista, ô João? É mais agressivo, é mais técnico? Eu sou um cara que, por incrível que pareça, apesar de
todo mundo que me conhece, eu ser um pouco agitado, enfim, ter esse rótulo. Eu sou um cara que gosto muito de ter a corrida no meu controle. Então, eu sou um cara que não sou agressivo nos momentos que precisa ser, mas sou um cara que procuro ser o mais técnico possível, preparar a ultrapassagem, às vezes entender que não dá para a gente ganhar todas, não dá para a gente estar lá na frente em todas, então sempre buscando pontuar o máximo possível, né? Que eu acho que isso é o principal de um campeonato, uma regularidade. A gente vê grandes pilotos na própria Stock Car mesmo, com o Gabriel Casagrande, quando ele foi campeão a primeira vez, ele foi campeão com menos vitórias, mas pontuou em todas as corridas, pontuou muito. Então, essa regularidade que faz com que a gente ganhe troféus, ganhe títulos e, consequentemente, vitórias também venham através dessa regularidade. Então, eu procuro ser esse piloto cabeça, tendo a corrida ao meu controle. Como é que você está vendo esse primeiro ano da sua nova equipe? É um momento de aprendizagem para um futuro campeonato em 2026? Vocês ainda vê, são algumas etapas até o final da temporada, né? E como é que está sendo a preparação e esse ritmo entre você, piloto, com a equipe, principalmente os mecânicos, né? Você tem que ter esse contato, não sei se diário ou de uma maneira assim, antes de uma prova, como aconteceu no domingo. A nossa equipe ela fica sediada em Barueri, em São Paulo, né? Então eu estou um pouco distante de lá, mas procuro sempre antes das etapas estar presente, fazer um churrasco lá na equipe, enfim, para ter esses momentos de confraternização antes do final de semana para a gente poder estar entrosado, né? E eu conheço também o meu engenheiro de antes, ele trabalhou em outras categorias, então eu tive contato com ele, conheço alguns dos mecânicos também de antes e os meus companheiros de equipe também são pessoas muito fantásticas, então a gente tem conseguido trabalhar muito bem juntos e evoluir o carro. Eu acho que esse é o principal fator, né? A gente conseguiu evoluir o carro muito bem. E como eu falei antes, é uma equipe nova, então vai acontecer problemas, vão ter quebras, mesmo a gente usando equipamentos novos, trocando peças a cada etapa, colocar peças boas, estamos sujeitos a quebrar, porque o automobilismo tem dessas coisas, né? Então, a gente tem grandes chances ainda de brigar por vitórias esse ano. A nossa equipe ainda não conquistou nenhuma vitória no geral. A gente tem uma vitória entre os estreantes comigo na primeira etapa, então esperamos que até o final do ano essa primeira vitória venha e para 2026 a gente poder brigar mais à frente e talvez buscar esse título. E como é que foi a sua preparação nesta semana de corrida? E uma outra pergunta para emendar desse assunto. São etapas esporádicas, vamos dizer, entre aspas, não sei se você me entende a minha pergunta, porque não acontece de forma assim toda semana, ou de duas em duas, vezes acontece no mês, como foi a última, me parece que foi em junho, e agora acontece em setembro, depois você tem no mês de outubro. Como é que é essa preparação, João? Eu tenho, desde 2021, eu tenho um preparador físico que está comigo em praticamente todas as etapas, ele está em loco comigo, e a gente tem um trabalho de 5 vezes na semana, de segunda a sexta, treinos diários, e aí a gente tem um protocolo, o meu profissional tem um protocolo de treinos de força, treinos psicotécnicos, treinos de reação, enfim, todo esse trabalho para a gente chegar o mais preparado possível, né? Porque a gente não consegue pilotar o carro, como você falou, né? A gente é muito espaçado o nosso calendário, por ser apenas 6 etapas, é bastante espaçado, né? Então a gente acaba andando em julho, ficou agosto parado, anda em setembro e agora anda setembro, outubro e novembro. Então a gente tem que se preparar com o simulador. Eu faço de 2 a 3 horas para o simulador quase que diariamente para me manter ativo, sempre andando na pista, às vezes também andando em outras pistas com outros carros para também ter uma sensação diferente. E fora isso, é, a preparação na academia, né? O que mais a gente consegue fazer é se preparar para o mental, para quando chegar no final de semana a gente ter um bom desempenho físico e também dentro da pista. Tem uma preparação na questão da alimentação também perto da corrida, como vai acontecer no final de semana? Claro, a gente procura evitar, durante o ano inteiro, na verdade, a gente procura evitar comidas erradas, que a gente chama, né, as comidas mais gordurosas, procura fazer uma dieta mais balanceada, porque a gente tem um peso a se manter também, né, a gente não pode extrapolar um peso nem final, ao mesmo tempo que a gente não pode estar tão seco, a gente não pode estar tão acima do peso, por exemplo, né, te dando essa referência, a gente se manter num peso ideal ali para equilíbrio do carro. Então, a gente, principalmente em semana de corrida, a gente procura beber muita água para ter essa retenção de líquido, remover essa retenção de líquido, né? E também uma dieta um pouco mais balanceada do que já vem sendo,
A gente reduz também um pouco na questão dos treinos, a carga, e trabalha mais treino de ação e reação, coisas mais que fazem suar, né? Gastar energia para que a gente possa também remover um pouco dessa retenção de líquido, enfim, e chegar o mais preparado possível. Para que tudo isso aconteça, você tem os seus parceiros, patrocinadores. Se quiser citar o nome também do seu preparador físico, fica à vontade, citar seu É, Instagram. eu tenho hoje, o meu preparador físico é o Anderson Piccoli, ele trabalha com alguns anos já com pilotos, então ele tem se capacitado muito nessa área, né? E falando em apoiadores, hoje tenho meu apoiador master que é a Vapt Franchising. Hoje nós estamos na categoria graças a eles acreditaram no projeto, acreditaram no que a plataforma de negócios da Stock Car pode oferecer e no que eu tenho a oferecer para eles, né? Então nós estamos com eles renovados para 2026 já também. Muito feliz com essa parceria. Temos a Voestalpine, que está comigo desde da minha primeira corrida no automobilismo, quando eu fiz essa transgressão aí do kart para os carros, eles estão comigo. Tenho a Sulcor, tenho a Install também, que são outros apoiadores que entraram no ano passado para esse também e estão junto nessa caminhada. E alguns apoiadores que aparecem entre uma etapa e outra, enfim, então todo apoio sempre é muito bem-vindo, né, Eduardo? A gente sempre precisa, o esporte é um esporte caro, então a gente precisa de apoiadores. E para a galera que ainda não me conhece, eu sou o João Bortoluzzi, meu Instagram é João Bortoluzzi80, para todo mundo que quiser me seguir lá, acompanhar um pouquinho da minha rotina extra pista também, além dos finais de semana, é só seguir lá, João Bortoluzzi80. Tá certo. Muito obrigado ao João Pedro Bortolucci, que pôde compartilhar um pouco da sua trajetória. E boa sorte, João, no próximo domingo, na quarta etapa em Cascavel, no interior do Paraná. João que falou diretamente de Chapecó nesta noite aqui do Conteúdo Extra. Obrigado mais uma vez, a todos uma excelente semana, fiquem em paz. Até a próxima sexta-feira. Obrigado.